Fabíola, eu acho que tem alguns dados que eu queria chamar a atenção, sabe? Tem um dado específico que eu vim acompanhando desde agosto e que eu me chamava a atenção. Esse julgamento que aconteceu ontem no STJ, né? Assim, foi a análise dos embargos, ou seja, a defesa reclamou da decisão que o STJ tinha dado em março, quando analisou o mérito lá do pedido de habeas corpus, né, para que essas decisões as decisões da primeira instância fossem anuladas. E aí, a primeira vez que esse recurso foi pautado, os embargos foram pautados para tentar reformar essa decisão, foi no dia 24 de agosto desse ano, que é ali uma semana antes do 7 de setembro. Aí, o 7 de setembro é uma terça-feira, que é o dia que a quinta turma do STJ se reúne, uma vez por semana. Então, no 7 de setembro não teve, né? Porque era feriado. Aí, por alguma razão, o relator, o ministro Noronha, pediu para adiar o julgamento do dia 24. Aí depois foi pautado no dia 14 de setembro, que é uma semana depois do dia em que o presidente Jair Bolsonaro atacou as instituições, atacou o Supremo Tribunal Federal naquele discurso, né, antidemocrático. E aí, no dia 14 de setembro, novamente, esse recurso foi adiado. Aí depois, na semana seguinte, na outra terça-feira, no dia 21 de setembro, foi novamente adiado o julgamento desse recurso dos embargos, né? E aí, finalmente, agora já estamos aqui em novembro, ou seja, deu distância desse momento em que o presidente Jair Bolsonaro estava em franco conflito com o judiciário. Veio a pauta do STJ, da quinta turma, a discussão sobre a nulidade de todas as decisões que envolvem o senador Flávio Bolsonaro. E também preciso lembrar que nesse mesmo 14 de setembro estava pautado pelo ministro Gilmar Mendes para avaliar toda essa discussão que o Dr. Walter estava falando aqui, com relação ao foro, no caso concreto do Flávio Bolsonaro. E aí, por alguma razão também que não ficou clara, o ministro Gilmar pediu ao ministro Cássio, que é o presidente da segunda turma do STJ, para que retirasse da pauta a discussão sobre o caso do senador Flávio Bolsonaro, para decidir, né, o foro é na segunda instância, para firmar de vez essa competência, né, então vai julgar no órgão especial na segunda instância. Me chama a atenção isso, Fabíola, porque claramente foi um movimento ali no bastidor de que era muito ruim para a família Bolsonaro ter esse julgamento no momento de atrito do presidente com o judiciário. E ontem tem essa mudança de 2 ministros que não tinham concedido, né, Fabíola? Lá em março, o ministro Reinaldo e o ministro Ribeiro Dantas não tinham decidido pela nulidade das decisões. E aí, assim, uma coisa que chama atenção nesse caso é que o primeiro movimento do senador Flávio Bolsonaro, lá em janeiro de 2019, é um movimento para questionar sobre o foro. Ele leva esse questionamento e o Supremo devolve para a primeira instância justamente por causa da jurisprudência que estava firmada, acabou o foro, acabou o mandato, acabou o foro. E aí ficou assim, aqui no bastidor do judiciário, muito uma sensação de que as regras do jogo estão mudando o tempo inteiro, e aí fica difícil saber o que é para seguir. E aí, quando a gente olha, né, para o mérito das investigações, ou seja, para as provas que foram colhidas no caso do senador e que apontam, né, o peculato, ou seja, a entrega dos salários dos assessores, a lavagem de dinheiro, o uso desse dinheiro em espécie para compra de imóveis, o uso desse dinheiro em espécie na loja de chocolates, o senador nunca conseguiu mostrar que as provas estavam incorretas, que as provas colhidas não provavam os crimes. O senador nunca rebateu concretamente as principais acusações que foram apresentadas pelo Ministério Público na denúncia, né, apresentada há um ano atrás.
E a pergunta que fica muito agora... Ô, Ju, tem uma coisa, a gente até separou aqui, porque você falou justamente agora sobre as provas. Eu acho tão legal a gente ilustrar isso com um trecho do seu podcast, das rachadinhas. Vamos ouvir aqui um dos áudios. Enfim, Natália, foda, cara, foda. Só que a filha do Queiroz seguia muito irritada e não poupou o pai. Mas eu vou te falar, de coração, eu não consigo mais ter pena do meu pai, porque ele não aprende. Meu pai é burro. Meu pai é burro. Ele não ouve, ele não faz as coisas que tem que fazer, ele continua falando de política, ele continua se achando o cara da política. Então, assim, parece que ele gosta de estar no holofote, de estar no site, de aparecer. Não é possível. Isso não é normal. Não consigo ter pena mais. Antes eu tinha, agora não consigo, porque isso daí, toda hora que eu vejo ele falando de política, é ele falando negócio de vaga, eu não sei mais o que era. No aniversário dele foi isso, quando eu encontro com ele toda vez é isso. Então ele não sossega, parece que não aprendeu, tomou uma porrada dessa e não aprendeu, e continua fazendo a mesma coisa. Cara, eu fico com vergonha. Eu fico... Tá aí, esse daí é um trecho da filha do Queiroz, né? O que tinha nesse conjunto de provas que foi anulado, né? O Ministério Público pediu a quebra de sigilo bancário. As informações da quebra de sigilo depois basearam um pedido de busca e apreensão em endereços do Queiroz e endereços de familiares da Ana Cristina Vale, que é a segunda mulher do presidente, porque essas pessoas foram funcionárias do Flávio, também foram funcionárias fantasmas, né? Ali nessa busca foram apreendidos celulares. E um dos celulares que foi apreendido foi o da Natália, e acharam mensagens, trocas de áudio entre ela, com o pai, com a madrasta, e ali fica muito claro a tensão entre eles, né, as pessoas se escondendo, a maneira como o Queiroz ficava de maneira obrigatória, não era uma vontade dele ficar em Atibaia, no sítio do Frederico Wassef, escondido de todo mundo, escondido da investigação, mesmo que não fosse um foragido da justiça, ele ficava lá porque ele era obrigado a ficar. E toda essa tensão está ali, está clara, né, nesses áudios. Não sei se a gente pode tocar mais um, que tem um da Márcia, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro como 01, dizendo lá. Que... Vamos ouvir. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo, esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Eu tenho que estar do lado, né, Natália? Eu fico puta, entendeu? Eu concordo com o que você está falando, também acho, mas... hoje já falei com ele, dei um esporro nele, ele, já tô na merda mesmo, não é que tá na merda porra nenhuma, pode ficar muito pior, mas enfim, é foda, cara, é foda. Cada hora confiar em amigos, entendeu? Confiar. Nessa vida a gente não tem que confiar em ninguém, bobear nem na própria família, ainda mais no caso desse daí. Ele fala da política como se ele estivesse lá dentro, trabalhando, resolvendo. Um exemplo que eu tenho, parece aquele bandido que está preso, dando ordens aqui fora, resolvendo tudo. Mas é foda. Eu tô com pena dele, sim, que ele não escuta. Mas quando tá na merda, fazer o quê? Se eu der as costas, fudeu, né? É foda, mas assim, é foda. Quanto palavrão também, né? Meu Deus, não deu nem pra colocar um pi aqui, mas tá tudo liberado.